Aquiles foi um personagem criado pelo escritor grego Homero. Esse herói foi chamado para uma grande batalha, a Batalha de Troia. E antes de entrar nessa batalha, esse herói, ele fez uma armadura, ou vestiu uma armadura de ferro, aonde ele protegia a sua cabeça e só os seus olhos, nariz e boca ficava de fora dessa proteção. Ele tinha no seu peito, nas suas costas, também essa armadura de ferro para protegê-lo naquela batalha. Ele tinha um escudo para proteger os seus braços. Ele tinha botas de tiras de ferro para que ele pudesse se movimentar de uma forma melhor. Ele tinha proteção de ferro nos seus pés. E só havia um lugar nessa armadura que tinha uma brecha. E ele, depois de bem preparado, bem armado, ele entra nessa batalha. E a batalha durou alguns dias. Mas o seu exército já estava comemorando a vitória naquela batalha. Eles estavam celebrando. Enquanto eles estavam celebrando, um flecheiro do exército inimigo observava cada detalhe desse líder, forte, guerreiro, poderoso, todo preparado. E ele descobriu que no seu calcanhar, no calcanhar daquela armadura de ferro, havia uma brecha. E aquele inimigo colocou uma flecha envenenada e mirou naquele calcanhar desse grande herói. E a flecha atingiu seu calcanhar, e naquele lugar da batalha, depois de algum tempo, aquele herói faleceu, morreu. O inimigo encontrou uma brecha na sua armadura, um ponto fraco na sua armadura, e ali ele foi atingido e foi destruído. Nós vamos ver lá em Efésios que Paulo vai usar essa metáfora de um soldado com as armaduras para uma batalha. Recentemente eu assisti um filme, e o filme falava de um policial que estava, eu lembro dessa cena, o policial estava no hospital e havia um líder de gangue ali, uma pessoa que foi ferida, e a sua esposa, essa pessoa morreu, a esposa estava lá chorando, com lágrimas, e ela olhou para o policial e falou: eu não tinha me dado conta que nós estamos em uma guerra. Eu não sei se você já se deu conta que nós estamos em uma guerra. Uma guerra espiritual nas regiões celestiais. Há uma batalha contra a nossa vida. E para isso, Paulo usa a metáfora mostrando que aqueles irmãos em Éfeso, eles precisavam estar preparados nessa batalha. E nós, hoje, nós precisamos estarmos preparados nessa batalha, para não sermos pegos de surpresa. Para que não sejamos como aquele herói, mesmo protegido, preparado, mas o inimigo encontrou um lugar aonde feriu, aonde o destruiu. E hoje eu queria que você abrisse em Efésios capítulo 6.
Todos nós lembramos, abra em Efésios capítulo 6, tá certo? Mas todos nós lembramos que em Efésios capítulo 1, versículo 3, Paulo diz que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Somos um povo abençoado, mas mesmo como um povo abençoado, nós estamos em uma batalha, em uma guerra espiritual. Mesmo nós estamos do lado do exército vencedor, o exército de Cristo, mas nós estamos nessa batalha. E o nosso inimigo, ele não perde tempo. Ele tenta encontrar o seu calcanhar de Aquiles, o meu, para poder ali jogar as suas setas venenosas para destruir a minha vida e a sua vida. Paulo vai dizer, nós temos o nosso texto, também o texto está no boletim, se você quiser ler lá. Ele diz no versículo 10, finalmente fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. E Paulo já falou essa ideia de forte, de poder, em outros versículos. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 19, ele disse, a suprema grandeza do seu poder de Deus, para que com os que cremos, a força concedida mediante o seu Espírito no homem interior. Se referindo à força que nós recebemos como cristãos. É uma força que vem de Deus. É um poder que vem de Deus. E é interessante essa ênfase de Paulo, para que nós não pensemos que nós somos fortes, que nessa batalha nós somos poderosos. Não. Nós só somos poderosos quando o poder de Deus está atuando na nossa vida. Quando nós deixamos Deus usar o seu poder. E nós precisamos entender que as armas que nós lutamos não são armas humanas, não são armas de ferro, não são as melhores armas desse planeta. Não, nós nos preparamos, não são com essas armas. Mas Paulo, quando ele falou aos irmãos em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 10, 4, ele disse, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. São armas que vêm de Deus. É o poder que vem de Deus atuando na vida de uma pessoa fraca como eu. Não é o meu poder, não é a minha força, mas é a força de Deus. E ele diz que esse poder, você pode ver no versículo 13, ele vai usar essa expressão, a ideia de que fica firme. Nós precisamos do poder de Deus, da armadura de Deus, para poder ficarmos firmes nessa batalha. E ele usa essa ideia algumas vezes, ficar firme. Há uma batalha, há um inimigo que vai lançar as suas setas contra a nossa vida, mas nós precisamos estarmos firmes. E a firmeza da minha vida, da sua vida, vem quando esse poder de Deus atua na minha vida e na sua vida. Então nós precisamos desse poder para ficarmos inabalável, como o versículo 13 fala. E é interessante porque eu lembro quando eu era criança, eu tinha um boneco que eu me estressava com ele. O nome do boneco era João Teimoso. Eu não sei se você já teve um boneco desse. É um boneco mais ou menos desse tamanho assim, ó. Ele é de plástico, né? E embaixo ele tem tem algo que é feito que ele não cai. E às vezes eu estava chateado, eu chegava no João Teimoso e dava um chute nele, né? Ele vai lá embaixo e ele volta. João Teimoso, você bate nele, ele vai e volta. Ele não fica lá. Quando o poder de Deus atua na nossa vida, nós somos como esse João Teimoso. O inimigo, ele vai bater, ele vai atingir,
mas a gente não fica lá no chão. A gente levanta. Não por nossa bondade, habilidade, força, mas por causa da força que atua na minha e na sua vida. Vamos dar continuidade aos versículos que nós começamos a ler. Nós lemos o versículo 10, versículo 11, ele diz: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo em trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Agora, é interessante que para vencermos essa batalha, nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Os sábios falam que para você vencer em qualquer área da vida, você precisa conhecer. Por exemplo, os treinadores que querem vencer a outra equipe, o que é que eles fazem? Eles procuram conhecer o máximo, os detalhes daquela outra equipe. E muitas vezes eles assistem filmes, jogos e jogos e jogos, passam horas e horas assistindo para ver um ponto fraco naquele adversário, para que, quando eles se enfrentarem, aquela equipe vença a outra. E isso também é em várias áreas, né? Por exemplo, se a gente for olhar na área de negócios, hoje, vendedores, eles vão olhando, muitas vezes tem um vendedor no mercado, olhando o preço de um mercado, para que ele possa fazer algo no outro mercado, para que o seu mercado ganhe mais do que o outro. Então, assim, nós precisamos conhecer o nosso inimigo. E nós vamos entrar no conhecimento dessa batalha, né, nessas semanas, juntos, mas para isso nós precisamos conhecer esse inimigo. E Paulo, ele mostra mais ou menos 3 lições ou 3 áreas desse inimigo que nós podemos conhecer. A primeira delas se encontra no versículo 12. Nosso inimigo, ele é um inimigo forte. Eu não quero aqui exaltar o inimigo, tá certo? Porque nós temos um Deus mais forte, mais poderoso do que ele. Mas ele tem poder com relação a nós. Ele tem poder. E eu não posso entrar nessa batalha sem entender isso, que ele é poderoso, ele tem estratégia para contra a nossa vida. E ele diz no versículo 12, a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, e sim contra, olha as palavras que Paulo coloca, contra principados. Olha outra, potestades, contra os dominadores deste mundo em trevas. Nós precisamos conhecer esse inimigo, o seu poder, a sua forma de agir, para que nessa batalha ele não surpreenda a mim nem a você. Nós precisamos saber cada detalhe dele, não exaltar o poder dele, mas entender para que nós possamos entender como ele age. Eu vou ler alguns versículos de algumas pessoas na Bíblia que expressa esse nosso inimigo. O primeiro foi Jesus. Jesus disse assim, se referiu ao diabo, né, que é o nosso acusador, que nos acusa de dia e de noite. Ele disse assim, ele o chamou de príncipe deste mundo. Foi como Jesus se referiu a ele. Paulo se referiu a ele como Deus deste século. Com D minúsculo, né? Esse Deus desse século que tem o poder de cegar o entendimento para que as pessoas não conheçam o Evangelho. Ele tem essa função, essa característica. Você tem tentado levar alguém para Jesus? Esse inimigo, ele vai lutar nessa batalha e ele vai tentar cegar o entendimento
o coração dessa pessoa que você está tentando levar para Jesus, para que ela não possa ver o Evangelho de Jesus e crer nele. É uma batalha. Nós precisamos entender isso. Também Pedro diz que ele é um leão com muita fome, que está em busca da sua alimentação. Então, é um leão que está pronto para devorar as nossas vidas. Faminto, com muita fome, observando eu e você para nos fazer dele a sua alimentação. João, o apóstolo João falou que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, é um inimigo que tem o seu poder e nós precisamos o conhecer. As suas estratégias, a sua maneira de agir, para que ele não encontre um calcanhar de Aquiles na minha vida, nem na sua vida. Nós precisamos compreender que sem a ajuda de Deus nessa batalha, eu não consigo vencer. Eu não sou forte o suficiente para lutar com as minhas forças e vencer esse inimigo. Não, eu dependo, eu preciso da força de Deus para vencer o inimigo. No verso 12, é a segunda característica, né, que Paulo mostra nesse texto. É um inimigo que ele é mau. Não tem bondade na sua vida. Ele é mau. E diz assim o texto: nossa luta é contra as forças espirituais do mal. É um inimigo mau que ele não vai ter dó de mim nem de você. É um inimigo mau que vai devorar os nossos filhos. Ou que tenta devorar os nossos filhos, melhor dizendo. É um inimigo mau que vai tentar devorar as nossas fé, a nossa devoção a Deus. Ele é mau. Não existe nada de bom nele. E nós precisamos compreender isso, porque muitas vezes, por ser mau, as suas setas são enganosas e nos engana, tenta nos enganar, nos seduz. E nós precisamos olhar para ele como um inimigo mau. Ele não vai ter dó de mim nem de você. Se ele puder nos destruir, ele vai. Porque a maldade faz parte do seu ser. Ele é a maldade. Então nós precisamos olhar e nessa batalha enfrentá-lo sabendo disso, que ele é mau. E ele pode tragar, destruir a minha vida e a sua vida, mesmo estando derrotado. Mas ele ainda vai aprontar as suas maldades contra a vida daqueles que lutam para servir a Deus. A terceira ideia que Paulo mostra é que ele, além de ser mau, ele é enganador. O versículo 11 diz: ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele não vai chegar dizendo assim: ei, eu sou o diabo. Sou o diabo, eu vim aqui. Ele não vai chegar assim. Sabe? Ele vai usar as suas setas mentirosas para nos enganar. Às vezes vai ser assim: qual é o problema? Todo mundo faz isso. Qual é o problema nisso? Qual é o problema? Isso é cultural. Faz parte da cultura. Não tem problema. Né? Já passaram mais de 2000 anos. Era uma realidade lá naquela época. Hoje em dia, nós precisamos entender isso, para que a gente não venha cair nessas setas que ele arma. E aí, nessa batalha, nós perdemos. Nós caímos. Assim como aquele líder poderoso que ficou na história, um guerreiro vitorioso, mas por causa de uma brecha foi atingido e a sua vida foi executada. Então nós cristãos estamos nessa guerra e nós
precisamos estar preparados para vencer. Eu queria desafiar você com duas coisas. A primeira coisa é, quero convidar você a orar a Deus, confirmando que você está aberto para o poder que Ele tem na sua vida. Diga para Deus: Senhor, eu quero o seu poder nessa batalha. Eu quero a sua força nessa batalha. Eu me rendo, na dependência do Senhor nessa guerra. Eu preciso da sua força. Eu preciso do Senhor. A segunda coisa, confesse a sua necessidade a Deus de ter as armaduras que Ele tem para dar para mim e para você. Diga para Ele: eu preciso das suas armaduras. Como é que eu posso ter essas armaduras na minha vida para que nessa luta eu possa estar preparado, protegido, pronto? Porque nós não sabemos o momento exato em que o nosso inimigo vai agir. E que Deus nos ajude nessa semana, nessa grande guerra, batalha, nós sermos vitoriosos por causa da força e do poder de Deus.